Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então, o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, para sermos edificados pela tua palavra. Fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento, nos dê discernimento e aplica a tua palavra nas nossas vidas, a fim de que possamos crescer na graça, no conhecimento e na revelação da tua vontade, no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é lições da Santa Ceia. Este texto que nós acabamos de ler, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 15, nos traz uma história muito interessante. E nessa noite nós vamos meditar em algumas lições que a Santa Ceia nos traz. Porque a Santa Ceia, ela não é apenas um ritual, tem toda uma dinâmica por trás da Santa Ceia. E tem toda uma verdade bíblica explícita quando nós participamos da Santa Ceia. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas antes, deixe-me só fazer menção aqui da parábola. Vou fazer só uma pequena recapitulação do que nós já acabamos de ler. Jesus, ele estava reunido numa casa. É interessante que essa não é a primeira vez que Jesus está num ambiente reunido com pessoas, participando de uma ceia. Esta é a segunda vez. Você vai encontrar registrado também lá no Evangelho de Mateus, aonde Jesus estava numa casa, na casa de Simão, estava reunido ali, e Jesus também trouxe uma lição muito interessante, ali participando daquele momento de refeição. E aqui, neste texto em específico, Lucas capítulo 14, Jesus também, ele nos traz algumas lições bem interessantes. Mas, olha só, o pano de fundo aqui desta ceia que Jesus estava participando. Ele estava ali sentado, o que dá para entender, haviam muitas pessoas à sua volta, e de repente alguém sugeriu para ele que bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Por que que aquele homem falou isso para Jesus? Alguns teólogos, eles dizem que que provavelmente era um judeu, porque ele estava participando de uma ceia, e era prática habitual dos judeus cear, e ele fez esta singela pergunta. De acordo com alguns teólogos, ele fez uma pergunta
humildemente, querendo realmente saber o que fazer para poder comer lá na ceia que vai ser oferecida, ou o banquete final lá na eternidade. Mas existem também teólogos que dizem que este judeu que falou com Jesus que bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus, de uma forma, sabe, meio que debochada. Sabe por quê? Porque o judeu, ele se vangloriava de ser herdeiro das promessas que foram feitas a Abraão. Então, eles acreditavam que, se eles cumprissem a lei, se eles cumprissem os mandamentos, eles seriam salvos. Então, eles eram o alvo exclusivo, segundo eles mesmos, da salvação de Deus. Por isso, esse jovem, ele declara que bem-aventurado é aquele ou aqueles que comerem pão no reino de Deus. Mas em contrapartida, olha só a resposta de Jesus. Jesus contou para ele uma parábola. E quando você vai meditar nessa parábola, você vai chegar à conclusão seguinte, que Jesus, ele repetiu praticamente as mesmas palavras que ele havia falado ainda no início do capítulo 14 de Lucas. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis reforçar que a atitude do judeu, na prática da lei, do cumprimento dos mandamentos por si só, não lhe garantiria a salvação. Ele teria que passar por um outro processo. Que processo é esse? Era o processo de receber o convite maravilhoso que Deus estava fazendo por meio desta parábola. Tanto é que, quando Jesus começa a contar a parábola, ele fala que havia um senhor que preparou uma ceia, chamou um dos seus servos e disse, olha só o versículo 17, e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde. Ou seja, foi um convite. Eu já falei para vocês que na Bíblia, vocês vão encontrar aproximadamente 600 vezes o convite de Deus para o homem. É muita coisa. Talvez seja uma das palavras que mais aparece em toda a Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar inúmeras vezes Deus convidando o homem a voltar-se para si, a retornar para a sua casa. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Lá no livro de Oséias, no capítulo 6, olha só o que o profeta Oséias fala: vinde, tornemos para o Senhor. Ele nos fez a ferida, mas Ele mesmo nos sarará. Aí ele completa dizendo, vinde, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque a sua vinda será como a chuva serôdia que rega toda a terra. Um outro, lá no livro de Isaías, lá no capítulo 55, diz assim, vinde, compremos e bebemos de graça. O Senhor está convidando-nos a nos aproximar dEle e de uma forma gratuita a receber da sua graça e da sua misericórdia. No Novo Testamento, Mateus capítulo 11, versículo 28, eu creio que é o texto mais conhecido a respeito do convite maravilhoso de Jesus para conosco. Ele diz assim, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Bom, então na Bíblia você vai encontrar 600 vezes a expressão vinde, ou então tornemos, que é o mesmo significado. E aqui, nessa parábola, Jesus deixou claro alguns motivos pelos quais nós precisamos voltar-nos para o Senhor. Mas antes de eu falar sobre esses motivos, deixe-me só reforçar aqui a atitude daqueles que receberam o convite maravilhoso. Graças a Deus por cada um de vocês que estão aqui presentes nesta noite e por vocês que estão nos acompanhando também de casa, porque um dia vocês também receberam um convite. Que convite? De estar se aproximando do Senhor, de estar voltando-se para o Senhor. Talvez alguns de vocês estivessem desviados, estivessem afastados dos caminhos do Senhor, mas ao ouvir a mensagem graciosa, o convite bendito do Senhor, vocês
vocês reaproximaram, vocês se reconectaram com o Senhor da vida. E aqui no texto nos fala que aquele servo saiu, ele levou o convite para 3 classes de pessoa. Não fala que foram apenas 3 pessoas, mas é um número simbólico, é um número completo. O que deu a entender é que todos eles recusaram o convite. E ainda hoje, muitas pessoas têm recusado o convite que Deus tem feito. Porque assim como Ele fez no passado, Ele faz também no presente. O Senhor, Ele continua nos convidando, nos chamando para nós nos aproximarmos diariamente dEle, da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Mas aqui no texto nos deixa claro que cada um daqueles que receberam o convite, eles deram uma desculpa esfarrapada. Cada um tentou se justificar, a grosso modo, recusando aquele convite maravilhoso. É interessante que quando você vai ler lá nos originais, no texto original, lá no Evangelho de Lucas, você vai ver que aqueles que receberam o convite, eles ficaram furiosos, eles ficaram aborrecidos de serem incomodados, porque eles tinham outras coisas mais importantes para fazer do que ir numa ceia, participar de um banquete. Mas Jesus, ao contar essa parábola, ele estava mostrando o seguinte: não apenas a ceia no nível natural, não era uma ceia para alimentar o corpo físico, não era para encher o estômago, para encher a barriga, mas para alimentar o nosso espírito. E eles, ao recusar aquele convite maravilhoso, eles não só participaram da manifestação dos princípios que nós vamos ver aqui nessa noite, que estava ali no meio daquela ceia, mas sobretudo eles perderam a graça de serem recebidos na glória. Bom, então vamos lá rapidamente. As lições que nós podemos aprender com a Santa Ceia. A Santa Ceia é uma ordenança de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, na noite que foi traído, ele reuniu com seus discípulos. Mas é bom lembrar que Jesus, ele não se reuniu somente aquele dia com seus discípulos, não. Ele se reuniu sim na noite em que ele foi traído. O apóstolo Paulo deixa claro isso lá em 1 Coríntios. Mas era uma prática habitual de Jesus e da igreja primitiva, de se reunirem todos os dias para juntos participarem da Santa Ceia. Agora, por quê? Por que que Jesus deixou esta ordenança de estarem participando da Santa Ceia? Sabe por quê? Lá nas palavras de Jesus, ele diz assim, fazer isso em memória de mim. Então, a Santa Ceia é, acima de tudo, um memorial. É algo para que fique impregnado na minha, na sua, nas nossas mentes, que nós não podemos de forma nenhuma nos esquecermos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, um dos objetivos da Santa Ceia é justamente este. Não é apenas nós nos alimentarmos do pão e bebermos o cálice. Hoje, a nossa Santa Ceia, ela é diferenciada lá dos dias de Jesus, porque nos dias de Jesus, o apóstolo Paulo deixa isso claro, que a Santa Ceia não era apenas um pouquinho de vinho, não era apenas um pedacinho de pão, era muito pão, era muito vinho. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos irmãos lá de Coríntio, falando o seguinte: olha, quando vocês forem para a igreja, quando vocês forem participar da Santa Ceia, comam em casa. Por que ele fala isso? Porque o que dá a entender, ele não deixou escrito lá não, mas o que dá para entender é que os irmãos estavam indo para a igreja para comer, somente para comer. E eles comiam de uma forma, desregrada. Eles estavam ali mais preocupados em se alimentar fisicamente, comer o alimento natural, do que receber a lição que está por trás da Santa Ceia. Então, a orientação de Jesus para nós participarmos da Santa Ceia tem algumas lições. Então, de uma forma bem objetiva, vamos lá. Qual é a primeira lição que a Santa Ceia traz para as nossas vidas? A Santa Ceia nos fala do grande amor de Deus.
A mensagem principal da Santa Ceia é o amor de Deus. Por isso, João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou-nos o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a primeira lição da Santa Ceia: Deus manifesta o seu amor por nós. E quando eu falo nós, não é só nós que estamos aqui, não é só nós que somos cristãos, não, mas com toda a humanidade, para com todos aqueles que querem também participar da Santa Ceia, que não querem, como estes personagens aqui do texto de Lucas capítulo 14, procurar desculpas desfarrapadas para não estarem na presença do Senhor. Então, a primeira lição que a Bíblia nos deixa clara com relação à Santa Ceia é o grande amor de Deus para conosco. Aleluia! E como que nós podemos contemplar este grande amor para conosco na Santa Ceia? Quando Jesus, reunido ali com seus discípulos, ele sabia que aqueles discípulos, eles estavam ainda em processo de transformação, eles estavam em processo de libertação, eles estavam em processo de regeneração, de novo nascimento. Tanto é que, depois dessa Santa Ceia, Jesus foi crucificado, ele morreu, ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos lá na praia da Galileia, e ele encontrou-se com Pedro, um dos principais discípulos e posteriores apóstolos. E o que é que Jesus falou para Pedro? Pedro, quando você se converter, cuida das minhas ovelhas. Mas, irmãos, mas Pedro não participou da Santa Ceia antes dele receber essa palavra de Jesus? Foi. Então quer dizer que Pedro não estava completamente convertido? Não. O que dá para entender e a Bíblia nos deixa claro isso, que a nossa conversão é um processo. O novo nascimento, não, é um fato. Agora, a conversão é um processo. O que significa isso? Nós nos convertemos quando entregamos a vida para Jesus. Nós precisamos nos converter hoje e precisamos nos converter amanhã. Ou, em outras palavras, todos os dias é dia de nós nos convertermos cada vez mais ao Senhor. Por isso, a Santa Ceia, ela mostra-nos o amor de Deus, porque Deus, Ele não nos olha como nós olhamos. Muitas vezes nós nos olhamos com o olhar de juízes, de julgadores, mas Deus não. Deus, Ele nos olha com o olhar de paternidade. Já viu quando um filho, um pai, uma mãe tem filhos, e um dos filhos comete uma falha, a família, o pai, a mãe, renega aquele filho, abandona aquele filho? Não, são justamente estes que precisam de mais cuidado, de mais carinho, de mais aconchego, de mais amor. E foi justamente, olha só, a orientação de Jesus para aquele servo. Claro, não foi a orientação de Jesus. Jesus contou a parábola, e na parábola o Senhor orientou ao seu servo a buscar algumas classes de pessoas. Aí quando você vê essas classes de pessoas aqui, foi o que eu falei para vocês, vocês vão ver que Jesus repetiu no início aqui do capítulo 14, essas classes. Quais são as classes que Jesus cita aqui? Ele fala assim, versículo 21, e voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família indignado disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui. Ele fala assim, os pobres. Tem uma tradução que fala os humildes. Depois traz os aleijados, os mancos e os cegos. Irmãos, deixa eu dar só uma pequena orientação para vocês aqui. Esses adjetivos aqui, essas características dessas pessoas, está no nível natural. Mas nós precisamos aplicá-las no âmbito espiritual, no âmbito sobrenatural. Aqui, a primeira classe. Trazei os pobres, ou então os humildes. O que aconteceu com o convite que aquele senhor fez para os 3 primeiros? Eles recusaram. Porém, Jesus falou assim, olha, então procura os humildes, procura os pobres, procura os simples, aquelas pessoas que não vão rejeitar, que não vão recusar o convite. Depois ele diz assim, os aleijados
e os mancos. O que significa aleijados e mancos aqui, espiritualmente falando? São aquelas pessoas que têm dificuldade de se locomover, dificuldade de andar, pessoas que precisam, de tempos em tempos, que nós venhamos a empurrá-los para que eles venham para a igreja. Vocês já viram? Aquelas pessoas que você convida uma vez, convida 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, até 20 vezes, e as pessoas ainda rejeitam a mensagem. Mas nós precisamos o quê? De usar de graça, de amor, assim como o Senhor nos ensinou também aqui nesta parábola. Então, a primeira lição que nós podemos extrair aqui é que a ceia nos fala do grande amor de Deus. Deus quer salvar a todos, mas todos serão salvos? Não, somente aqueles que não recusarem o seu convite, somente aqueles que aceitarem o seu convite gracioso de participar da sua santa ceia. A segunda lição que nós podemos extrair da santa ceia, o perdão de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. A santa ceia nos fala do amor, nos fala, sabe, da entrega de Jesus ali por meio dos 2 elementos, simples elementos: pão, representando o seu corpo, e o cálice, o cálice de vinho. O nosso é suco de uva, mas na Bíblia fala sobre o vinho, que representa o sangue de Jesus. 2 simples elementos que representam o corpo e o sangue de Jesus, que foram entregues na cruz por nós, por amor a nós. E a segunda lição é o perdão de Deus. E olha que mensagem tremenda a Santa Ceia nos traz. Porque Jesus, reunido ali com seus discípulos, ele estava do lado de um traidor, estava do lado daquele que praticamente o levaria para a cruz, Judas. Mas olha só que atitude maravilhosa de Jesus. E essa atitude, nesta atitude, Jesus demonstra não só para Judas, mas também demonstra para cada um de nós o seu perdão. Quando os discípulos estavam reunidos, Jesus disse: olha, nem todos vocês são meus discípulos, porque um de vós é o diabo, ou seja, é o traidor. Os discípulos começaram a se perguntar: sou eu, mestre? Sou eu? Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Numa atitude simples, Jesus demonstra perdão. Qual foi a atitude de Jesus? Ele diz: para aquele que eu entregar um bocado de pão, este é o traidor. Agora, por que Jesus entregou o bocado de pão para Judas? Segundo a tradição judaica, o primeiro pedaço era o pedaço maior, era o pedaço melhor, era para o filho primogênito, era para o herdeiro da família, era para o mais importante, era para o mais honrado, era para o mais amado. E foi justamente para Judas que Jesus entregou o pão. Ali Jesus estava declarando o seu perdão, não só para ele, se caso ele viesse a se arrepender, caso não é o caso que aconteceu, nós sabemos muito bem, mas assim como Jesus, ele liberou perdão por meio da Santa Ceia para Judas, ele também hoje libera perdão a todos quantos quiserem. Aí talvez você fale assim: mas olha, o meu pecado é muito grande, eu pequei muito, eu tenho pecado muito, eu tenho errado muito. Irmãos, não existe ninguém neste mundo que não erre. A Bíblia fala lá em 1 João, que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Mas nós não podemos viver na prática do pecado. Nós podemos até deslizar, escorregar, mas nós não podemos de forma nenhuma viver na prática do pecado. Olha só o que a Bíblia fala, Romanos, no capítulo 5, lá no versículo 20 aproximadamente: porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Como eu falei para vocês, a nossa vida aqui na terra é um processo, nós estamos caminhando em direção à perfeição. Olha o que o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas: não que eu tenha alcançado. O que ele estava falando de alcançar? A perfeição.
Não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que ficam, eu prossigo para o alvo. Nós precisamos prosseguir para o alvo. Então, de repente, você se sente aí uma pessoa que não tem mais solução, não tem mais salvação. Não, a Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Não existe falha que o Senhor não possa perdoar. Então, a segunda mensagem da ceia é justamente esta: é o perdão de Deus para todos aqueles que reconhecem as suas falhas, que tornam para Ele, que se arrependem e buscam a sua face. Então, quando nós participamos da Santa Ceia, o Senhor está restaurando novamente a nossa aliança, está restaurando novamente, sabe, a filiação no reino de Deus. Então, a segunda lição que a ceia nos transmite é com relação ao perdão liberado para todos aqueles que se aproximam do Senhor. Aleluia. Terceira lição da Santa Ceia fala sobre a comunhão. Salmo 133, foi o salmo que nós lemos aqui no início, diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí, a Bíblia fala no último versículo, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aonde há união, aonde há unidade, Deus ordena bênção e vida para sempre. E essa união aqui, ela, como eu disse, ao ler o Salmo 133 no início, ela não se aplica somente no contexto da igreja, não. Claro, sobretudo, no lugar onde mais tem que haver união, unidade, é no corpo de Cristo. Porque quanto mais unidos nós estivermos, maior será a manifestação da graça de Deus em nós e através de nós. Mas também nós precisamos manifestar esta mesma unidade no nosso lar, na nossa casa, com a nossa família. Vocês já viram quantas famílias estão desajustadas? Quantas famílias, sabe, separadas? Quantas famílias que não vivem em harmonia, que estão sempre em confronto, não dialogam, não conversam, é sempre confronto, é sempre briga. Por isso nós precisamos aplicar esse contexto também. Ali Jesus, reunido com seus discípulos, ele estava demonstrando a importância da unidade, a importância da comunhão. E a comunhão é tão importante, mas tão importante, que lá no capítulo 2 de Atos, fala que a igreja crescia, não porque ela evangelizava, não porque ela pregava o evangelho, mas porque ela vivia em unidade. Havia tanta unidade, havia tanta comunhão, tanta koinonia, que as pessoas de fora queriam também participar da igreja, queriam participar do corpo de Cristo. Lá no capítulo 2 de Atos, no finalzinho, lá no capítulo 46, 47, o Senhor, ele deixou registrado lá, e ele mesmo, Deus, acrescentava à igreja aqueles que haveriam de ser salvos. Por quê? Deus viu a manifestação da unidade, ele viu ali a comunhão, ele viu a koinonia, e aquilo fez com que outras pessoas também ficassem impressionados com o amor que havia na igreja, eles queriam fazer parte daquela comunhão. Quarta e última lição da Santa Ceia, nos fala também de compromisso. A ceia nos fala de um compromisso. Quando Jesus ele ordenou os seus discípulos a participarem da Santa Ceia, a celebrarem a Santa Ceia todas as vezes que eles se reunissem, ele falou o seguinte: fazer isso em memória de mim. E tem lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo, ele faz menção de nós fazermos isso todas as vezes que nós nos reunirmos. Então, há ali, nas entrelinhas, a necessidade de um compromisso. Qual o compromisso? De nós nos reunirmos. Com qual propósito? De celebrarmos a Santa Ceia, ou, em outras palavras, celebrarmos o grande feito realizado por Jesus na cruz do Calvário. Então,
a quarta lição da Santa Ceia nos fala de um comprometimento, de um compromisso. Qual o compromisso? De nós estarmos nos reunindo sempre que possível. Na nossa comunidade, nós estamos tendo 2 ceias por mês. A primeira Santa Ceia, que é a geral, na nossa sede, todo primeiro domingo do mês, e nas nossas congregações, o terceiro domingo do mês, que é hoje. Então, 2 Santas Ceias. Mas a Bíblia nos orienta que todos os dias que nós nos reunirmos, nós temos que participar da Santa Ceia, nós temos que celebrar a Santa Ceia, nós temos que nos comprometer, não somente com a mensagem da Santa Ceia, mas sobretudo com a proclamação do Evangelho. A palavra compromisso, no original, significa se comprometer, ou então cumprir uma missão. Compromission, cumprir uma missão. No passado, existiam os kamikazes. Eu não sei quantos sabem o que significa os kamikazes. Deixa eu explicar rapidamente para vocês aqui. Isso aconteceu, se eu não me engano, na guerra do Vietnã. Guerra dos Estados Unidos contra o Vietnã. Aí os Vietcongs, que eram nativos lá do Vietnã, eles pegavam ali aeronaves, aviões, enchiam de tanques de gasolina, de óleo, enfim, algo inflamável, e eles sobrevoavam as bases militares dos Estados Unidos. Eles sobrevoavam os porta-aviões dos Estados Unidos. Tem até filmes falando sobre isso. Um dos mais famosos é Pearl Harbor, muito famoso, que fala sobre isso. Olha só, os kamikazes, eles sobrevoavam essas bases, e quando eles estavam próximos à base, o que eles faziam? Eles desligavam o motor das suas aeronaves, e elas iam em direção às bases, e destruíam. Eles morriam, mas também matavam os seus inimigos. Eles se comprometiam com aquela lição, com aquela missão de destruir os seus inimigos. A Bíblia nos fala também da nossa necessidade de nós nos comprometermos, não com a lição ou com a missão de matar vidas, mas pelo contrário, com a missão de dar vida, de levar vida, por meio da proclamação do Evangelho, pregando a mensagem, evangelizando, sendo luz no meio das trevas, manifestando a glória de Deus por meio das nossas vidas. Então, a quarta lição da Santa Ceia é o compromisso, o comprometimento. Nós precisamos nos comprometer com o reino de Deus. Eu dizia para vocês aqui na hora do ofertório, que no reino de Deus, nós só vamos realmente fazer parte do reino de Deus se nós perdermos alguma coisa. Deixa eu citar aqui algumas coisas que nós podemos perder para alcançar o reino de Deus. Eu disse para vocês que ninguém gosta de perder. Quem gosta de perder aqui, levanta a mão. Ninguém gosta, né? Também não gosto de perder. Mas o reino de Deus, no reino de Deus, ou para entrar no reino de Deus, nós precisamos aprender a perder. Aí entenda a expressão perder. Porque perder aqui não é simplesmente tirar, não é você ficar no prejuízo, não é você ser defraudado, não. Tem outro significado. Eu vou explicar para vocês. Aqui, ó, a primeira coisa que nós precisamos perder para entrar no reino de Deus. Nós precisamos aprender a perder o nosso tempo no reino de Deus. Ou, em outras palavras, investir a nossa vida no reino de Deus. Eu não fiz, prometo para vocês, semana que vem eu vou fazer esse cálculo. Semana que vem, no domingo, a mensagem de domingo, se Deus permitir, eu vou trazer para vocês aqui um cálculo de quantas horas ou quantos minutos nós perdemos buscando a Deus. Nós vamos ver quantos minutos ou quantas horas, se é que vai chegar a horas, que nós investimos o nosso tempo na presença do Senhor. Aqui, rapidamente. Uma semana tem 7 dias. 7 dias, cada dia tem 24. Multiplica aí, 24 vezes 7.
Aí você vai subtrair o tempo que você tem dedicado a Deus, aqui na igreja em especial. Por exemplo, culto de domingo. Se você vier no culto só no domingo, coloca aí 2 horas. O culto começa às 7 e termina aproximadamente 9. 2 horas de culto que nós temos. Então, você vai tirar de 7 vezes 24 menos 2 horas. Aí você vai ver o tempo que você tem dedicado a Deus. Multiplica isso por 30 dias. Um mês tem 30 dias. Multiplica 30 vezes 24 e tira aí 8 horas. Porque geralmente um mês tem 4 domingos, a não ser um mês que tem 5. Aí você vai encontrar também uma porcentagem ínfima do tempo que nós temos perdido, que na verdade não é perder, é investir no reino de Deus. Então, nós precisamos aprender a perder tempo investindo-o no reino de Deus, se é que você conseguiu me entender. A Bíblia fala que aquele que perder, vai ganhar, mas aquele que ganhar, vai perder. Tem muitas pessoas que estão pensando assim, que não vieram no culto, eu estou ganhando meu tempo. Não perdi tempo indo na igreja, não perdi tempo indo lá ouvir a palavra, para cantar músicas, e ficar 2 horas reunido com os irmãos. Não perdi meu tempo, pelo contrário, a pessoa perdeu, ela deixou de ganhar, porque no reino de Deus é o contrário, nós ganhamos quando perdemos. Uma outra área para nós encerrarmos aqui esse ponto, outro ponto que nós precisamos também aprender a perder, no sentido de investir, os nossos recursos financeiros. Será que nós temos investido no reino de Deus? Será que nós temos realmente contribuído de acordo com a bênção que Deus tem nos dado? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Nós temos que liberar voluntariamente, de acordo com aquilo que Deus tem nos dado. Isso chama-se liberalidade, é a mordomia cristã, perdendo para poder ganhar. Então que Deus nos abençoe e que nós possamos estar atentos aí a estas 4 lições da Santa Ceia. Primeiro, a Santa Ceia nos fala do amor de Deus, do grande amor de Deus. Segundo, a Santa Ceia nos fala do perdão de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E o perdão de Deus é contínuo. Depois, fala da comunhão, da necessidade de nós estarmos reunidos como corpo, como família de Deus. E para finalizar, fala sobre compromisso, comprometimento, cumprir uma missão. Que Deus nos abençoe e que possamos nos encaixar aqui, nesses propósitos divinos, para que o nome dele seja cada vez mais glorificado no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Amados,